Tópico 3º, edificados para a morada de Deus. Subtópico 1º, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Subtópico 2º, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Subtópico 3º, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Conclusão do tópico 3º, Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Então, irmãos, é só mesmo uma confirmação do que já foi dito nos tópicos e seus respectivos tópicos, é o 1º e o 2º. Nós somos o templo santo do Senhor, ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Quando Jesus foi elevado ao céu, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus, a palavra dele, a própria palavra é fiel, verdadeira e inerrante, como já foi dito. Então, não tenha dúvida que mesmo nos dias tempestuosos, nos dias nebulosos, ele está conosco, porque ele habita em nós. Então, quando nós temos uma vida bem ajustada, somos templo bem ajustado, como diz aqui no tópico, no subtópico 1º, temos uma vida bem ajustada em Cristo, vivemos à luz da palavra de Deus, o Espírito Santo dele habita em nós, faz morada em nós, e nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia, porque como diz a palavra de Deus, aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então nós estamos bem fundamentados, bem alicerçados, e vigiemos e oremos a cada dia, como diz a palavra de Deus, para que nós vivamos ajustados à doutrina, à sã palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, para que nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia, em nome de Jesus. E a conclusão desse tópico, ou desses tópicos de toda essa lição, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, só tem uma boa edificação se nós, de fato, estivermos alicerçados pela pedra angular, que é o próprio Cristo. Essa pedra não pode ser substituída por nenhum ídolo, por nenhuma imagem de escultura, por nenhum falso Deus. É Jesus, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. É Jesus, o único mediador entre nós e Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus é quem nos leva ao Pai. É através de Jesus que nós nos aproximamos de Deus, porque foi Ele quem derramou o sangue precioso, carmesim imaculado dele do Cordeiro, na cruz do Calvário. Foi Ele quem nos religou a Deus, porque estávamos separados de Deus e havia também a separação entre os judeus e os gentios. E foi Cristo quem religou, quem criou esta comunhão novamente, restabeleceu esta comunhão. Então não podemos tirar o mérito que é de Jesus para dar a nada nem a ninguém, porque o Senhor diz que Ele é o Deus de toda a carne e Ele não divide a glória dele com ninguém, nem dá o seu louvor às imagens de esculturas. Então, irmãos, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus, que virá ídolo no coração do homem e da mulher,
Deus joga por terra, Deus destitui, desconstrói, porque Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Ele tem que ser primeiro em nossa vida e em nossos corações. As primícias devemos dar ao Senhor. O lugar de honra, de excelência, de primazia em nossas vidas devem pertencer tão somente a Deus. Então, para que todos cheguemos à unidade da fé, né? Como diz a palavra do Senhor, ao aperfeiçoamento, nós estamos num processo de aperfeiçoamento a cada dia. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, ter um coração e um olhar semelhante ao dele, tirar tudo que não glorifica ao Senhor, tudo que não honra a Deus, não pode habitar na vida do crente, não deve existir na vida do crente em Jesus Cristo, do cristão, porque nós devemos ser um testemunho de Jesus aqui na terra. Devemos viver em constante vigilância para que a nossa vida seja um testemunho do Jesus que é o nosso Senhor e Salvador e do Deus ao qual nós servimos. Até aqui, terminamos aqui nossa aula. Vamos, né? Até a próxima, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus fale e não se cale no coração de cada um de vocês que fizeram essa lição em nome de Jesus. Vivam alicerçados em Cristo, fundamentados na doutrina, no testemunho dos profetas e dos apóstolos de Deus, como diz a lição, edificados em Cristo, né? Alicerçados no fundamento dos apóstolos e dos profetas.